Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Gravamos hoje, quinta-feira, antecipadamente o nosso programa, mas o programa vai olhar para o julgamento que está a acontecer na tenda da BDO. Iniciou nesta segunda-feira, que é o caso das dívidas ocultas, o processo principal. Também vamos olhar na possível ida de Armando Guebuza, o antigo chefe do Estado, para ele depor neste tribunal. Vamos comentar sobre o facto do o FMO ter travado a vinda de Manuel Chang para Moçambique e também a questões de Cabo Delgado. Este programa está a ser feito via Skype. Falamos com o nosso comentador que está neste momento na província de Sofala, em Maromeu, 70 km a sul de Maromeu, na floresta Xeringoma. Fernando Lima, boa tarde. Boa tarde, Francisco. Isto é um misto de regresso ao Estatuto de Bom Selvagem, mas também o elogio das novas tecnologias, porque de facto estar no meio do mato, no meio da floresta e ter acesso a comunicações independentes que nos permitem falar com esta qualidade é de facto algo fantástico e que era impensável ainda há alguns anos atrás. Portanto, significa que neste momento não temos acesso a nenhum apoio de telefonia móvel moçambicana. Estamos numa comunicação via satélite. E como é que está aí, Maromeu, esta cotada? Bem, isto, como sem me querer repetir, é um pedaço de paraíso, porque é um misto de floresta e depois aquilo que se chama tando, portanto, zonas muito planas, zonas pantanosas, cobertas pelo delta do Zambeze, portanto são áreas que permanecem durante muitos meses completamente alagadas, inundadas, portanto tem uma grande riqueza, e esta situação de Pantanal, vamos assim dizer, tomando de empréstimo o termo brasileiro, permite inclusivamente a fauna moçambicana proteger-se dos caçadores furtivos. De qualquer forma, também há aqui alguns programas importantes de ligação com as comunidades e isso parece-me muito importante, são um aspecto muito positivo para barrar o incentivo à caça furtiva. Ou seja, há elementos de repressão, sim, mas também há muitos incentivos, nomeadamente o apoio à população para cultivar fora das zonas da cotada, o acesso da população à carne fresca, cerca de 31 toneladas por ano, e, por outro lado, outros benefícios sociais, nomeadamente saúde e educação, providenciado por parte das próprias cotadas. Logo, isto para a população significa a cotada é um benefício para nós, antes de ser um elemento estranho que não nos impede-nos de caçarmos, impede-nos de ter acesso à proteína e impede-nos de estarmos ligados aos nossos hábitos ancestrais, nomeadamente caçar nesta região. Devo dizer que isto também, por causa dos solos serem muito pobres, é uma região muito pobre para a agricultura, e isso também justifica e explica que tenha muito pouca população. Politicamente, isto é uma zona da Renamo, tradicionalmente vota Renamo. Esta zona de cotada é uma antiga base da Renamo, antes de ser, no tempo colonial, a famosa estância de turismo e de caça cinegética do magnata português António Champalimau.
Esses incentivos de que Fernando Lima estava a falar, que visam também propriamente afastar a população de uma eventual caça furtiva, está a ajudar a baixar estes números de caça furtiva? Absolutamente. É o que me dizem os responsáveis desta cotada, mas também eu tive a oportunidade de ver as próprias estatísticas e os incidentes de caça furtiva são de facto muito poucos. Mas também existe a própria cotada tem um grupo de guardas com motas todo o terreno que patrulham a zona da cotada para impedir que haja esta caça na cotada e também abate de árvores. Este é um aspecto muito importante e com o apoio de organizações internacionais, nomeadamente a Peace Parks Foundation. Esta cotada é muito privilegiada porque tem também um helicóptero para detectar a presença de caçadores furtivos no espaço da cotada. Muito bem, Fernando Lima, antes de irmos para os temas que alinhamos hoje para este programa, vamos olhar para o seu tema de semana, que é o incidente na Tanzânia, que tem eventualmente potencial de ter ligações com a situação de Cabo Delgado. Este incidente aconteceu em frente à Embaixada da França em Dar es Salaam e conhecemos as ligações da França com a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima. Bem, este incidente conta-se e relata-se em poucas palavras. Ontem, um homem armado com uma AK-47 apareceu em frente da Embaixada Francesa com uma postura agressiva, foi abatido dos vídeos que tive a oportunidade de ver por fogo a partir de dentro da Embaixada, e isto leva os observadores a ligarem este potencial atentado contra a Embaixada Francesa em Dar es Salaam com a guerra que acontece em Cabo Delgado, em que o Ruanda está a ser potencialmente apoiado pela França para, por seu turno, ajudar o governo moçambicano a lutar contra milícias jihadistas que desde 2017 semeiam a destruição e a violência na província mais a norte de Moçambique. Portanto, isto é um alerta, porque poderá ser um dos primeiros danos colaterais e uma internacionalização do conflito em Moçambique, não obstante dever ser encarado com reservas e cautela, uma vez que não existem ainda essas evidências claras de ligar a violência em Cabo Delgado ao incidente junto à Embaixada da França em Dar es Salaam, Tanzânia. E também, ainda até neste momento em que estamos a fazer este programa, ainda não foi reivindicado por nenhum grupo. Exatamente. Por isso, estas informações e inclusive esta ligação deve ser considerada com reservas, não obstante dever merecer a maior atenção, e por isso eu achei que deveria singularizar esta situação ontem como um elemento muito importante. Aliás, em Moçambique, quer no sul de Cabo Delgado, quer no Niassa, aconteceram algumas situações de violência contra as forças de segurança, só que não existe ainda nenhuma evidência de que essas ações isoladas são um prolongamento da violência na zona leste, ou seja, nordeste da província de Cabo Delgado.
província de Cabo Delgado. Vamos para lá agora, Fernando Lima, com este cerco está cada vez mais apertado abaixo do rio Messal. Foi tomada esta retaguarda importante que é Mbau. Estes elementos do grupo jihadistas têm estado já a se movimentar com frequência pelas aldeias do distrito de Nangade. Também, aparentemente, as forças da SADC continuam perdidas no terreno. A pouca informação que há é que apenas as tropas do Botsuana estão em Moeda, Fernando. Pois, isto é uma informação preocupante, porque não se compreende o facto da força do Botsuana. Aliás, esta semana há um novo elemento a acrescentar à presença do Botsuana. O governo do Botsuana anunciou que o contingente de Suana é muito maior daquilo que se esperava, cerca de 280 homens, e o Botsuana aprovou também uma dotação orçamental de 18 milhões de dólares para este esforço militar em território moçambicano. Mas, ao contrário daquilo que foi anunciado, nomeadamente que o contingente do Botsuana seria colocado em Nangade para colaborar com o contingente ruandês, até agora as forças do Botsuana continuam à espera, como se costuma dizer na gíria, de novas ordens em Moeda para serem colocadas em Nangade. Nangade, que é um distrito que ao longo de toda a semana passada teve vários incidentes violentos, uma vez que as tropas do Ruanda não estão colocadas em Nangade. Mas o que é que isso pode estar a corresponder, Fernando? Já há muito que as tropas da SADC estão cá em Moçambique. Bem, penso que o que demonstra, sem sabermos e descortinarmos todos os motivos, é que há problemas de coordenação, de posicionamento das forças no terreno e, por outro lado, de definições concretas de missão. Ou seja, missões de caráter ofensivo e missões de caráter defensivo, nomeadamente de ocupação de quadrícula. Este tipo de missões requer tropas diferenciadas e com valências diferentes no terreno. Significa que para ações ofensivas são necessários determinados equipamentos e forças com uma determinada preparação militar, enquanto que para uma ação de manutenção de lei e ordem, para uma situação de ocupação de território, habitualmente estas operações têm a seu cargo quer a polícia, quer aquilo que se chama a componente de forças regulares. Isto, digamos, é o cenário global. Agora, depois o concreto, o detalhe, não se percebe, mas o que é certo é que o contingente ruandês continua operativo em Palma e em Mocimboa da Praia, e todas as outras forças da SADC, não há nem uma que tenha sido assinalada como estando já a participar em operações, fora o pequeno contingente angolano que tem esta missão logística, nomeadamente transporte de tropas dos vários países da SADC para Cabo Delgado, e que tem estado a fazer exatamente esse trabalho, como também a assinalar a presença da fragata sul-africana ao largo da costa de Cabo Delgado, portanto, eventualmente já em prontidão operacional, uma vez que a sua presença é mais uma maneira de rastrear os movimentos suspeitos ao longo da costa e eventuais e potenciais abastecimentos às forças jihadistas em solo moçambicano e a partir da costa leste,
nomeadamente a partir do norte da Tanzânia e de países como as Comores ou mesmo Madagascar. Também o que estamos a observar agora, Fernando Lima, é que aquele entusiasmo comunicativo do Ruanda aparentemente desvaneceu. Acha que terá havido um acordo com Maputo para que seja a Moçambique a dar comunicações sobre Cabo Delgado? Bem, essas são as indicações que eu tenho e digo, infelizmente, claro que, como todos os moçambicanos, aquilo que nós gostaríamos era de ter uma máquina eficiente de comunicações a fornecer desenvolvimentos da situação de Cabo Delgado, mesmo que o operacional seja um esforço conjunto entre tropas de Moçambique e do Ruanda. Isto nunca foi possível. Penso que a herança do blackout das forças moçambicanas em Cabo Delgado resvala para este tipo de situação, de mutismo. Portanto, aquilo que me dizem que está a acontecer é que as autoridades moçambicanas conseguiram, digamos, moderar o ímpeto de propaganda, vamos assim dizer, dos ruandeses em território moçambicano. Eu tenho a informação, por exemplo, que pelo menos é a informação formal que tenho a partir das forças de defesa ruandesa, de que mesmo os repórteres que estavam colocados dentro das unidades militares ruandesas foram retirados e que o Ruanda também concordou em que Moçambique deveria ter a liderança na comunicação. Ora, mas também temos aquele problema da nossa herança histórica de comunicar menos nas Forças Armadas, Fernando. Francisco, é exatamente isso que se está a passar. Ou seja, deixámos de ter a comunicação ruandesa e o governo de Moçambique estava muito embaraçado de ver os órgãos de informação de Moçambique a citarem a comunicação oficial ruandesa, nem sequer é a comunicação independente a partir do Ruanda, mas a maior parte dos despachos partia a partir de Moçambique, dos repórteres que estão a trabalhar com o exército ruandês. Esta comunicação deixou de existir, mas o governo de Moçambique não se mostra à altura de constituir uma alternativa comunicacional para o teatro de operações de Cabo Delgado. Mas isso também pode estar a sugerir que a situação está bem complicada no terreno e não há muitas notícias positivas a nos transmitir. Exatamente. Esse, digamos, é um dano colateral. Na ausência de notícias, na ausência de evidências de que as forças ruandesas continuam a limpeza ao longo do rio Messal, começam a acontecer muitas especulações, nomeadamente a questão se as forças combinadas do Ruanda e de Moçambique estão a ter o mesmo tipo de sucesso que tiveram nas semanas anteriores. Fontes governamentais dizem que sim, mas isto tem sempre uma dúvida a pairar no ar, uma vez que os jornalistas não estão lá no terreno para testemunhar se de facto todos estes êxitos e sucessos são verdadeiros. É preciso não esquecer que o Ministério da Defesa também falhou uma operação de comunicação, que era levar 26 jornalistas ao teatro de operações, situação e iniciativa que acabou por não se materializar na semana passada. E abrindo espaço para todo tipo de especulações, falando. Absolutamente, Francisco. E isto é algo que os nossos responsáveis no Ministério do Interior
e no Ministério da Defesa têm muita dificuldade em perceber, que é quando não há informação, quando não há comunicação de qualidade, o espaço depois é preenchido por outro tipo de comunicação, nomeadamente as famosas fake news, as especulações, os boatos, todo tipo de elaborações, porque não há informação credível a partir do teatro operacional. Última nota em relação a este ponto. Max Tonela, que é o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, anunciou numa intervenção em Manica conversações em breve com a Total. Isso também pode estar a corresponder a todo aquele entusiasmo, aquele triunfalismo que tivemos nos primeiros dias com a chegada do contingente ruandês, Fernando. Bem, eu tomei essas declarações de Max Tonela com muitas reservas e cautelas. Por um lado, não tenho nenhuma indicação de que as autoridades francesas e a própria Total Energies têm o mesmo tipo de entusiasmo do governo moçambicano. Ou seja, a posição da contraparte moçambicana é muito mais cautelosa. E claro que cabe a Moçambique ter este papel de pressionar e de tentar mostrar que há uma mudança significativa de cenário em Cabo Delgado, logo que as autoridades francesas, nomeadamente esta empresa francesa, deve pensar se retoma ou não o seu projeto de exploração de gás. Mas eu não tenho nenhumas evidências, que poderá haver essas conversações, dois, que está iminente uma tomada de decisão por parte da Total no sentido de retomar os trabalhos. Por outro lado, os técnicos da Total envolvidos nestas operações insistem que mesmo numa situação em que a empresa venha a decidir pela retomada do projeto, vai demorar cerca de 6 meses em trabalhos preparatórios para que estejamos ao nível dos trabalhos que se desenvolviam na Península da Afungi em dezembro de 2020. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes, telespectadores, vamos a um outro tema que tem que ver com o julgamento do caso das dívidas ocultas, que é este processo principal. Enquanto estamos aqui a gravar o programa, nesta quinta-feira, está neste momento a ser ouvido Teófilo Nhangumele, visto como uma peça-chave em todo este processo que levou a este mega calote. Nhangumele, neste momento, está claramente a ser encurralado depois daquele aparente show, aquele aparente brilharete desta quarta-feira. Fernando Lima, avaliar por aquilo que já está a sair da tenda do BO, é o sistema que está em julgamento, Fernando Lima? Claramente, há um sistema de fazer política, de fazer negócios, de governação que está a ser posto em causa. Quando não há uma clara linha divisória entre privado e público, quando temos um setor tão sensível como é a segurança de Estado envolvido neste tipo de negócios, que tudo indica que eram negócios de trapaça e negócios pouco verdadeiros para auxiliar o Estado moçambicano, de facto, é o tipo de constatação daquela constatação muito banal que é o rei vai nu. E por isso que muitos setores tentaram bloquear o julgamento, inclusivamente bloquear as audições públicas, exatamente porque se sentem envergonhados com sujeira, com o tipo de negócios mesquinhos e de, digamos, situações e comportamentos extremamente censuráveis de responsáveis do Estado e de outro tipo de agentes, nomeadamente agentes privados,
nesta operação. Em última análise, isto mostra, é um complemento àquilo que foi demonstrado em Nova Iorque por Jean Bostani, que apareceu por aqui uma empresa lobo e que levou e conseguiu golpear e convencer um grupo de ingênuos moçambicanos a participar numa operação que nunca foi para defender a costa de Moçambique, nem para pescar atum. E Fernando falava dessas tentativas de bloquear exatamente para evitar que a podridão venha para cá para fora. Esta podridão do sistema em que tens toda uma estrutura dos serviços de informação e segurança do Estado, tens praticamente um gabinete, todo ele, do antigo chefe do Estado, Armando Guebuza, envolvido profundamente nesta sujeira. Absolutamente. Por isso eu acho, com todas as dificuldades, com todas as contradições, nomeadamente o papel do atual presidente, que foi ministro da Defesa no governo de Guebuza, mas a coragem que houve de dizer: nós vamos à frente com este julgamento e nós queremos que os moçambicanos, não os 30 moçambicanos que têm acesso à tenda montada na BO, mas potencialmente que os 30 milhões de moçambicanos espalhados por todo o país tenham a possibilidade de forma transparente seguirem o que está a acontecer e perceberem ou tentarem perceber o que é que aconteceu naquela altura. Eu não posso deixar de considerar que isto é um ato de coragem e é um ato de um Estado que certamente não está para colapsar amanhã, porque para se fazerem operações desta natureza, que em última análise funcionam como crítica ao próprio sistema instituído, é preciso que as autoridades do dia se sintam minimamente confortáveis com este tipo de exercício. Tendo dito isto, isto significa também que, não obstante os danos que um julgamento desta natureza poderá causar à própria estrutura de liderança do partido Frelimo, não se espera que haja a volatilização completa deste partido depois deste julgamento, em que certamente haverá vencidos e vencedores. Mas claramente espera danos políticos neste processo, sobretudo neste grande esforço de se conduzir tudo para o antigo ministro da Defesa, que agora é o chefe do Estado, Fernando. Claro, não. Os danos estão lá há muito tempo. Vimos o impacto que teve o julgamento de Jean Bostani em Nova Iorque. Aliás, foi em Nova Iorque que se despoletou o debate, quer dos dinheiros fornecidos ao Partido Frelimo, quer os dinheiros fornecidos para a campanha do Newman, que era afinal Filipe Nyusi, e agora, sobretudo os adversários de Nyusi, que englobam também a própria Priv Invest, estão abertamente contra a atual presidência. Isto é por demasiado evidente nos documentos e nas peças processuais que foram submetidas aos tribunais de Londres e na própria estratégia que está a ser seguida na BO por parte dos advogados de alguns dos arguidos e os próprios arguidos que intencionalmente, e aliás isto é uma questão que assiste aos próprios arguidos, réus que estão presentes em julgamento, ao tentarem defender-se, acusar outras pessoas, nomeadamente o atual chefe de Estado. Eles não perdem nada
por tomarem este tipo de iniciativas. O que é que acha desta decisão? Falávamos um pouco antes desta permissão para que 30 milhões de moçambicanos acompanhem este julgamento, mas houve uma tentativa ontem de bloquear isso. O que é que achou desta decisão tomada pelo juiz da causa? Bem, eu primeiro devo dizer que é uma notável surpresa este juiz que foi tentado, ou seja, tentou-se o assassinato de caráter deste juiz, tentando sugerir que ele era incompetente, que tinha cadastro criminal, que era um pau mandado, e até agora me parece, não obstante haver alguns problemas de detalhe, de fundamentação legal que poderiam ser mais sofisticados, mas o ponto é o seguinte: o juiz é que conduz o processo, o juiz tem os poderes que a lei lhe concede e, no geral, ele tem um bom domínio sobre os comandos legais que servem de base à condução desse julgamento. No que concerne à questão do princípio da transparência e no princípio da liberdade de informação, pareceu-me também que o juiz andou muito bem. Aliás, não foi só o juiz que exarou um despacho autorizando o televisionamento das sessões, o próprio Tribunal Supremo decidiu nesse sentido. Portanto, digamos, e nós não somos ingênuos, digamos que o poder do dia é a favor, tomou esta decisão de fundo de que todos os moçambicanos deveriam poder acompanhar as incidências desse julgamento, para que não se diga que se ocultou uma parte, que se omitiu, que não se quis que uma determinada declaração não fosse do conhecimento popular. E aqui, me parece, apesar disto ser um direito que assiste aos advogados, e não devemos de modo algum confundir o papel que os advogados, nomeadamente os advogados de defesa, têm neste processo, mas os advogados, no fim do dia, também são cidadãos e, portanto, claramente ficam mal na fotografia quando, perante esta imensa plateia moçambicana, aparecem a tentar restringir, a tentar evitar que os moçambicanos possam seguir as incidências deste julgamento. Quanto a mim, acho que os advogados andaram muito mal ao fazer este tipo de propostas, e o juiz esteve muito bem ao indeferir estas pretensões. Mas isto também é importante para vermos as dinâmicas do nosso sistema jurídico e as dinâmicas de determinados segmentos e agentes processuais, nomeadamente como se comportam os advogados neste tipo de circunstâncias. E, portanto, assim como é um direito que assiste aos advogados tomarem as suas iniciativas, também é nosso direito avaliarmos e comentarmos sobre as suas iniciativas em julgamento. Por exemplo, há um outro comentário que se faz em relação aos advogados, que até agora os dois arguidos ouvidos estão um pouco a testemunhar na BO sem rede, ou seja, com muito pouco aconselhamento da sua defesa, o que mostra uma grande ingenuidade perante o Ministério Público, portanto o próprio juiz da causa. E não nos esqueçamos que o Ministério Público e o juiz têm milhares e milhares
páginas de evidências e que não são os contos de fadas que têm aparecido na BO que vão conseguir fazer a convicção, quer do Ministério Público, que também tem um papel muito importante no julgamento, quer do próprio juiz da causa. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a olhar para este mega julgamento e todas as suas conexões. Outro elemento, Fernando Lima, que gostava que comentássemos é que também está a ficar cada vez mais claro que Armando Guebuza, o antigo chefe de Estado, conhece Teófilo Nhangumelo. Contrariamente ao que disse numa reunião do Comitê Central do Partido Frelimo, após o assunto ter sido levantado por Oscar Monteiro. O Nhangumelo confirmou nas audições estratégias de ontem e hoje que teve pelo menos 4 reuniões onde Armando Guebuza esteve a dirigir, Fernando Lima. Claramente, isto foi até agora também uma das estratégias dos defensores do projeto, que era, se não há assinaturas de Armando Guebuza, ele não estava envolvido neste projeto. Como se em Moçambique fosse possível desenvolver-se um projeto desta magnitude nas costas do chefe de Estado. Da mesma forma que esse mesmo princípio se aplica ao atual chefe de Estado. Nada acontece em Cabo Delgado, em termos de políticas de fundo, que não seja do conhecimento e que não seja do apoio decisional do próprio chefe de Estado e comandante em chefe. Este é o nosso sistema político, muito centralizado na figura do chefe de Estado. Portanto, era impensável que acontecesse de outra maneira. Toda a tentativa de dizer que era Manuel Chang que era o cérebro deste projeto não é, nem nunca foi, embora seja uma peça importante, como aliás os diversos relatos e documentação assim o prova, como também seria ridículo pretender que o Ministro da Defesa da altura estava de costas voltadas para o projeto, uma vez que isto era um projeto de segurança e que envolvia 3 ministérios essenciais: o da Defesa, do Interior e os serviços de segurança do Estado, do CIS. São as instituições que participaram fundamentalmente neste projeto. Portanto, da mesma forma que se tenta branquear a participação de Armando Guebuza, seria ridículo tentar sugerir que Filipe Nyusi não participou no processo. Agora, aquilo que me parece, taticamente e politicamente, é que o governo do dia e o governo do dia liderado por Filipe Nyusi se sentiu suficientemente confortável para ir à frente com este julgamento e, eventualmente, confrontando Armando Guebuza, que é, digamos, a parte mais fraturante de todo este processo do julgamento das dívidas ocultas. Há um ponto também que é levantado por Cipriano Mutota, que é um oficial do CIS há 44 anos, entrou em 76, na altura era o Sinasp, que diz que a criação de Matum foi uma autêntica aventura, na medida que desde o início estava claro de que aquele projeto não iria dar certo. E o Mutota explica que existia apenas um projeto, que na altura era Proíndicos, que todo esse projeto de defesa da costa
iria ser implementado apenas com 360 milhões de dólares. Depois dele ter saído, o valor subiu até os números que conhecemos agora, aí onde nasceu também os projetos Ematum e Amami. Isto confirma também aquilo que a auditoria da Kroll havia apurado, diz que a Ematum não foi criada para pescar nenhum atum, Fernando Lima. Absolutamente, Francisco. É assim, se a Ematum fosse criada para pescar atum ou qualquer outro peixe, os 24 barcos que foram adquiridos em França não estariam a apodrecer no Porto de Maputo. Já teria havido, ou haveria uma bicha de interessados em tentar rentabilizar aqueles barcos. Portanto, aquelas aquisições foram aquisições muito irresponsáveis. Qualquer economista de terceira linha se rirá do chamado plano de negócios que foi elaborado para a Ematum. Qualquer dos nossos técnicos, e temos técnicos qualificados das pescas, nos dirão que os cardumes sazonais, de atum ao longo da costa de Moçambique não são suficientes para abastecer ou para manter uma frota daquela natureza. Portanto, sem estarmos aqui a alimentar teorias de conspiração, eu penso que é lícito pensar-se que estas pessoas que participaram em toda esta operação para extrair dinheiro dos bancos e justificá-lo com um pretenso projeto de defesa da costa de Moçambique, sentiram-se tão entusiasmados, usando a palavra do juiz, tão embriagados com o projeto, que associaram também um projeto de atum para conseguirem sacar do Crédito Suíço mais dinheiro, porque inclusivamente vemos que a engenharia do projeto Ematum é ligeiramente diferente, uma vez que se foram vendidas obrigações do atum, as famosas tuna bonds, e onde estava, digamos, escondida a componente militar do projeto. E, portanto, esta era a outra faceta de se ir buscar dinheiro, envolver outros credores que podiam ressarcir os bancos desses empréstimos e, portanto, obter uma quantia maior para o projeto, logo maximizando os proveitos para as pessoas que participaram no projeto, porque até agora eu não vi esses benefícios que o país teve com esse projeto. Nós temos os barcos de pesca ancorados em Maputo, temos a grande maioria das lanchas rápidas que não estão operacionais, o sistema de radares e de aviões e drones não é do meu conhecimento que esteja a funcionar. As únicas estruturas que posso dizer que estão a funcionar satisfatoriamente é a doca seca de Maputo, inserida na MAM, que já existia antes da criação da MAM. Não sei como estão a funcionar as instalações da Marinha em Pemba, que também fazem parte do complexo de manutenção da MAM e integrado neste projeto das três empresas. Portanto, há aqui muitos elementos, nomeadamente este projeto atabalhoado da pesca do atum, que mostra que as pessoas foram muito pouco sérias ao pensar todas
todas essas opções para um projeto com esta dimensão. Também na tenda da BO vai-se também descodificando vários códigos. Hoje, por exemplo, ficamos a saber que Cinderela era a Ndamp Armando Guebuza, que foi o nome dado por Gian Bostan por ele ser lento. E também o Hello Man foi dado também por Gian Bostan ao Manuel Cheng, porque os chineses são amarelos. Há um deles também, um tal de P, da firma Mulep, que é Mutola Leão e Penny, que era uma empresa formada pelo embaixador de Moçambique agora no Vietnã, mais 2 agentes da secreta, que são o Leão e o Mutota, para fazer negócios em nome do Estado ou com o Estado. Fica claro também aqui, Fernando Lima, este amaranhado de ligações entre a secreta e os serviços diplomáticos, Fernando Lima. Não, a leitura que devemos fazer deste tipo de situações é muito simples. Um Estado que não é transparente, um Estado que não cria instituições que se possam fiscalizar umas às outras, que se possam avaliar, que possam avaliar os diferentes desempenhos, depois tem este tipo de situações, ou seja, tudo que decorre em grande secretismo permite-se a que depois existam estes atropelos. Isto é que dá esta aberração, que é uma empresa privada criada em condições muito artesanais. É ridículo que a tal de Molep, os trabalhos de relevo, pelo menos aqueles que foram descritos no tribunal, eram de limpeza de tanques. Da limpeza de tanques de petróleo passou para a ambição de defender a costa de Moçambique. Portanto, há muita improvisação, muito voluntarismo, e isto não devia acontecer. O Estado de Moçambique não começou no princípio da década de 2010. Há uma experiência acumulada, há uma experiência mesmo em termos securitários acumulada. É importante notar que os serviços de segurança de Moçambique tiveram um papel relevante em várias operações internacionais, nomeadamente no apoio prestado ao ANC, à ZANU no Zimbábue, a Timor-Leste, ao SARA, mesmo a operações na América Latina. Ou seja, os nossos serviços de segurança têm um mínimo de sofisticação, porque estiveram envolvidos em operações com um grande nível de sofisticação logo depois da independência. Ora, aquilo que passa pela BO é de um grande amadorismo e só envergonha, não deixa de acabar por envergonhar todos os moçambicanos que achavam que o seu serviço o seu serviço secreto era muito mais poderoso, era muito mais capaz. Aliás, a própria guerra de Cabo Delgado demonstra grandes falhas nos nossos serviços secretos em conseguir estar na liderança dos serviços de recolha de informação. De informação, que são áreas vitais para uma guerra da natureza que enfrentamos em Cabo Delgado. Ainda sobre aqui no julgamento, é esperado na BO o antigo chefe do Estado, Armando Guebuza, após o Conselho do Estado ter autorizado esta audição numa reunião realizada exatamente há uma semana.
pelas fontes, pelas informações que tivemos de fontes internas desta reunião, apuramos que a argumentação do Conselho do Estado para autorizar a ida de Guebuza à BO é que seria uma oportunidade para que o antigo chefe do Estado protegesse a sua personalidade perante a sociedade. Fernando Lima, a confirmar-se esta ida de Armando Guebuza, como é que olha a audição dele? Bem, eu acho que é muito importante. Nós só, apesar de termos assistido a 4 dias de audições, isto dá para ver que as pessoas que estão a ser ouvidas, e são arguidos, não são testemunhas, são arguidos, o que são situações diferentes, processuais completamente diferentes, mas há uma norma de respeito, eu diria mesmo de liberdade, para as pessoas darem a sua versão dos acontecimentos. Portanto, o que aguarda o antigo chefe de Estado moçambicano é uma imensa plateia de 30 milhões de moçambicanos que terá a oportunidade de ouvir a sua versão. E é exatamente a sua versão dos factos e não a versão que for condicionada pelo juiz, pelo Ministério Público, pelos seus advogados, pelos assistentes do processo. Não. Haverá um espaço nobre em que o antigo chefe de Estado pode, com liberdade, explicar os fundamentos e o seu ponto de vista sobre este projeto. Portanto, eu estou sim de acordo e não vejo nesta sua comparência na BO como algo que o humilhe, que o diminua, que o enfraqueça. Claro que num regime com muitos tiques autoritários, em que a nossa classe dirigente sempre se comportou como uma classe à parte de intocáveis, de pessoas que nunca se sentariam no banco dos réus, nunca compareceriam perante um tribunal. Claro que é um grande choque, mas isto acontece em todas as democracias e Moçambique não deveria ser uma exceção. Portanto, o exercício que estamos a fazer e que envolve também o antigo Presidente da República exatamente mostra que as instituições moçambicanas tentam comportar-se dentro da normalidade democrática que deve ser, portanto, inerente aos regimes constitucionais, como é o regime moçambicano. Vamos ao outro tema, que é o último deste nosso programa. O antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, viu também adiado esta quarta-feira a sua extradição para Maputo pelo Tribunal Superior da África do Sul. Em causa, Fernando Lima, está este recurso do Fórum de Monitoria e Orçamento, FMO, que é assistente neste processo, esta ONG moçambicana, que emitiu um recurso para impedir essa extradição de Chang, alegando falta de garantias de que Chang será detido à sua chegada a Maputo. Fernando Lima, se no passado argumentava-se que Moçambique não havia condições para se fazer justiça a Manuel Chang, não acha que o contexto mudou com o arranque do julgamento do principal caso das dívidas ocultas de Moçambique? Bem, claro que o contexto mudou e, aliás, foi essa mudança de contexto que terá, eventualmente, influenciado as autoridades sul-africanas de que os pressupostos que fundamentavam as suas reservas em extraditar Chang para Maputo tinham sido ultrapassados com o início do julgamento em Maputo. Portanto, seria errado não reconhecer que houve mudanças sensíveis. De qualquer forma, e não é nenhuma teoria radical,
penso que os moçambicanos avisados e informados concordarão que Chang poderá estar muito mais à vontade e muito menos condicionado nos Estados Unidos, num julgamento nos Estados Unidos, do que num julgamento aqui em Moçambique. Só um pequeno detalhe. Notemos a alteração de declarações dos dois primeiros arguidos do primeiro dia de declarações para o segundo dia de declarações. É óbvio que houve pressões, consultas no espaço que mediou a primeira e a segunda audiência para que estes dois arguidos alterassem os seus depoimentos. Portanto, as pressões são constantes, as manipulações são constantes e, portanto, é preciso acautelar estas situações. Também é importante referir que organizações e o Fórum de Monitoria do Orçamento não está sozinho nesta ação em Joanesburgo, tem mostrado uma grande coragem, não só em prosseguir com os seus objetivos, como enfrentando críticas muito fortes dos poderes do dia, que não concordam com os posicionamentos da sociedade civil neste processo. Se não houvesse o mínimo de democracia em Moçambique, seria impensável que uma organização com dirigentes conhecidos, com escritórios estabelecidos, pudesse tomar estas iniciativas num fórum judicial na África do Sul. Muito bem, Fernando Lima, o nosso tempo já se foi, são 60 minutos num programa onde todas as semanas, sexta assim, comentamos os temas nacionais e internacionais que marcam a semana. Hoje olhamos para o julgamento do caso das dívidas ocultas, também comentamos sobre a eventual ida de Armando Guebuza à BO, do julgamento para depor como declarante. Olhamos também para a não vinda de Manuel Chang e também